Então vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre o classicismo. Bom, o classicismo ele surge lá na Europa entre os séculos XV e XVI. Entre os séculos, por quê? Uma escola literária nunca vai ter uma data determinada para o seu início. Por quê? Porque é sempre um processo de transição de uma para a outra, certo? A escola atual sempre vai carregar alguns conceitos da escola anterior. Para compreendermos sobre o classicismo, nós precisamos entender o que estava acontecendo naquele momento em Portugal, certo? O contexto histórico. Então, lá estava acontecendo o Tratado de Tordesilhas, só para começar. O que seria isso? Aquela linha imaginária que divide as terras da Espanha e Portugal. Também estava ocorrendo as grandes navegações, né? Vasco da Gama indo para as ilhas, Pedro Álvares de Cabral descobrindo o Brasil, entre aspas. Neste momento também estava ocorrendo a reforma protestante. O porquê disso? Nós sabemos que lá no trovadorismo havia o quê? A questão do teocentrismo, Deus acima de todas as coisas, certo? No humanismo as pessoas já começam a questionar, né, essa questão dos dogmas da Igreja Católica, que era muito forte no trovadorismo, né? A Igreja mandava e desmandava. No humanismo as pessoas começam a questionar, aqui as pessoas começam a questionar muito e abre espaço para uma reforma protestante, certo? Também há a invenção da imprensa, gente. Os livros agora são impressos. Olha que maravilha, agora tudo se torna mais feliz, né? Também acontece o fim do sistema feudal, ou seja, né, a questão da prática do mercantilismo. As pessoas começaram a comercializar, né? O dinheiro começou a girar, então é o início do capitalismo. E a questão também do cientificismo. Por que disso? Porque pelas pessoas estarem questionando, pensando, refletindo, elas passaram a estudar mais, a obter mais conhecimento, a criar coisas, a desenvolver novas técnicas no campo da ciência. Então isso foi muito proveitoso e houve um grande progresso nesse campo. Vamos para as características dessa escola literária. Bom, como o próprio nome diz, né, o classicismo é a volta ao clássico, certo? É um resgate aí. Também há a questão do antropocentrismo, aquilo que eu disse, o homem no centro do universo, certo? Há a questão do racionalismo, né? Que as pessoas elas agem mais pela razão e se elas agem mais pela razão, elas buscam mais conhecimento, elas desenvolvem mais a sua inteligência. Então é muito forte o que? O cientificismo. O paganismo, gente, é o resgate da cultura grega. Aí temos a personificação, presente muito em obras, certo? Personificando seres inanimados e assim por diante. A questão do equilíbrio, gente, Carpentini, é o agora, é o viver o agora, não se importar com amanhã, é sempre o presente. O hedonismo busca pela satisfação dos desejos humanos, certo? Dos desejos carnais, dos prazeres da carne. Rigor formal. Gente, aqui é questão estrutural, certo? De um poema, né? Dos escritos da época. Aqui entra muito a questão da métrica, né? Das rimas presente nas obras. Também temos a metodologia greco-romana. Se vocês viram, eu coloquei no início do slide, vou até voltar aqui para vocês, né, a figura do nascimento de Vênus, né, que foi esse resgate da metodologia. Aqui também mostra muito fortemente aquela questão do teocentrismo, né, que essa questão do teocentrismo foi deixada de lado, que as pessoas começaram até a falar de outros deuses, né. Então, vamos continuar lá. O ideal platônico e de beleza, né? Aquele amor sensual, a idealização, né? Do corpo, da beleza, da aparência. Os principais autores. Francisco de Sá de Miranda, gente. Ele traz lá da Itália o decassílabo,
porque até então as obras eram feitas por redondilhas. O que seriam essas redondilhas? 5 ou 7 versos. Agora não, agora ele traz o decassílabo, né? Que são 10 versos. Então, por isso ele ficou conhecido como o precursor do classicismo português. E não dá para falar de classicismo sem citar ele. Luiz Vaz de Camões, gente. Camões, ele tem suas obras divididas em 3 partes, né? Há 3 momentos de Camões, que é a primeira parte, a lírica amorosa, que ele usa a redondilha ainda, então é por isso que é o resgate, né? O resgate ao clássico. Lembra que eu falei do que significava o classicismo? Então ele usa ainda a redondilha. Ele fala muito sobre a questão do amor inalcançável. Aqui nós temos também a segunda parte de Camões, que é a lírica filosófica, né? O pensar sobre si mesmo, o pensar sobre a sociedade, a questão do questionamento, aí a razão entrando, o racionalismo, gente. E aqui nós temos também a seu terceiro momento, que é a questão da líria e épica, gente. Nas suas obras estava retratando agora sobre heróis, né? A figura de heróis. E tão pouco, tão menos, nós precisamos falar sobre os Lusíadas, né? Que traz Vasco da Gama, que representa fortemente Portugal, que é repleta de decassílabos. Olha a renovação aí, gente. E também nós precisamos falar que nas obras do classicismo houve a presença forte de 3 figuras de linguagem, que foi a questão do paradoxo, da personificação, da antítese. Então, espero que vocês tenham compreendido sobre o classicismo. Gente, não dá para falar sobre classicismo e deixar de lado a principal obra, né? A obra dessa escola literária, que foi Os Lusíadas, gente. Então, a minha dica de hoje, para você que quer ter um contato maior com essa escola literária, que quer ver essa questão das características que eu citei, do tempo, né? Da questão épica presente, vocês precisam ler. Eu não vou falar sobre o resumo da obra, porque eu acho que isso é vocês quem devem fazer. Então, é aquela questão que eu disse na aula anterior sobre o humanismo, né? É preciso ter um contato concreto com aquilo que eu aprendi de uma escola literária. E nada melhor do que eu ler a principal obra dessa escola. Então é muito importante, gente, é muito gostoso a leitura, né, dos Lusíadas. Então minha dica de hoje para você nessa aula sobre o classicismo é que vocês leiam os Lusíadas. É a principal obra que cai em vestibular, já caiu em questões do Enem. Então se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muita coisa sobre isso, relatando, né, perguntando sobre essa obra. Então por isso que é muito importante ler. E a partir do momento que você começa a pegar gosto pela leitura, você começa o quê? A frisar, a identificar mais essas características de escolas literárias. Então, minha dica de hoje para vocês é que vocês leem os Lusíadas, que vocês releem ele novamente, leem ele 1, 2, 3 vezes. Façam resumos, anotações, grifem a questão das características da escola literária, do momento e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tanto aqui nos comentários, quanto no nosso Instagram oficial do projeto Cometa Educação. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com outros professores. Nós estamos aqui por vocês e até mais.